porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus irmãos e irmãs, esse texto que acabamos de ler é, na verdade, parte desse texto maior que inicia no versículo 11 e termina no versículo 22. Melhor seria se pudéssemos pregar no texto como um todo, porque ele expressa uma unidade. Aqui o apóstolo Paulo está tratando de como os gentios e os judeus, pela misericórdia de Deus, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, foram unidos, formando um só corpo com Cristo Jesus. Mas é difícil tratar desse texto todo de uma só vez, sem deixar de fora aspectos importantes aqui revelados. Por isso, na semana passada, eu me detive apenas nos 3 primeiros versículos, 11, 12 e 13. Eu hoje vou me ater apenas aos versículos 14, 15, 16, 17, 18. E na semana que vem, se Deus permitir, pretendo concluir a exposição dessa passagem, considerando os versículos 19 até o versículo 22. Mas vamos ter em mente, portanto, que o texto lido é uma continuidade dos versículos que eu estive considerando aqui com os irmãos na semana passada. E na semana passada eu estive vendo, com base nos versículos 11, 12 e 13 desse capítulo 2, como pela infinita misericórdia e graça de Deus, aqueles efésios, crentes de Éfeso, aos quais o apóstolo Paulo está escrevendo, foram alcançados pela graça de Deus e, embora outrora gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão por mãos humanas, que se encontravam gentios, efésios, sem Cristo e separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança verdadeira e sem Deus no mundo, foram pela misericórdia e pela graça de Deus aproximados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Lá estavam aquelas pessoas gentílicas, os que agora eram crentes em Cristo, em Éfeso, membros da igreja de Éfeso, distantes e separados de todos aqueles privilégios espirituais que, pela misericórdia e graça de Deus, o povo judeu desfrutava. Eles eram os detentores dos oráculos de Deus. A eles a palavra de Deus, a revelação de Deus havia sido confiada. No meio deles os ministérios eram exercidos, os ofícios eram exercidos, os ofícios real, sacerdotal, profético, e eles desfrutavam das alianças, desfrutavam da promessa, desfrutavam do culto. E os efésios, como gentios, estavam longe disso tudo. E não tinham o privilégio de desfrutar de todas aquelas bênçãos espirituais que a igreja visível de Cristo aqui nesse mundo, na antiga dispensação, o povo de Israel, desfrutava da misericórdia e pela graça de Deus. Mas eles que estavam longe foram aproximados pelo sangue do Cordeiro. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isso eu estive vendo com os irmãos, considerando com os irmãos na semana passada. E hoje eu quero avançar nos versículos 14 aos versículos 18,
considerando algumas respostas que o apóstolo Paulo nos dá aqui, nos fornece aqui a algumas questões. Irmãos, o versículo 14 funciona para nós como tema desses versículos que nós lemos e vamos considerar hoje à noite, porque ele é a nossa paz. Aqui o apóstolo Paulo vai nos dar fornecer a doutrina fundamental, principal, revelada aqui nessa porção. Se nos versículos anteriores, 11 a 13, nós vimos como somos aproximados pelo sangue de Cristo, nesses versículos nós estaremos considerando como Cristo é a nossa paz. E é isso que é afirmado aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Portanto, quero considerar com os irmãos esse texto à luz dessa afirmativa que o apóstolo Paulo faz no início do versículo 14. Cristo, a nossa paz. Essa é a verdade fundamental revelada no texto. Por que razão gentios e judeus foram aproximados? Eles foram aproximados porque Cristo é a nossa paz. Cristo possibilitou, pela sua obra redentora na cruz do Calvário, que aqueles grupos, gentios e judeus, que se desprezavam mutuamente, que se odiavam, na verdade, mutuamente, fossem unidos e viessem a constituir um só corpo entre eles e um só corpo com Deus. Porque Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnou, veio a esse mundo, foi obediente total e inteiramente à vontade de Deus revelada na sua palavra e entregou-se a si próprio como propiciação pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário e derramando o seu sangue por amor àqueles que o Pai lhe deu, independentemente do fato de eles serem gentios ou judeus. Cristo, meus irmãos e irmãs, é a nossa paz. Esse texto nos ensina que, na verdade, não há nenhum outro meio pelo qual o homem possa ter paz entre si e paz com Deus, a não ser pela obra que Cristo realizou por nós, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Ele, portanto, é a nossa paz, e é através dele que nós somos reconciliados com Deus, é através dele que nós passamos a desfrutar paz uns com os outros, porque nós passamos a desfrutar paz com o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Cristo, portanto, é a nossa paz e é a doutrina ensinada principal nesses versículos que nós estamos considerando. Cristo, a nossa paz. Cristo, aquele que de ambos fez um. É a paz no sentido de que de ambos, gentios e judeus, constituiu um só povo, fez um só povo. Mas os versículos, a segunda parte do versículo 14, até o versículo 18, que eu li com os irmãos, nos fornece uma série de informações que nos permitem compreender melhor a natureza dessa obra pacificadora, reconciliadora, que Cristo realizou por nós na cruz, possibilitando a união de gentios e judeus no seu corpo, e esse corpo unido com Deus. A segunda parte do versículo 14, observem, irmãos, acompanhando na sua Bíblia, e a primeira parte, na segunda parte do versículo 14, na primeira parte do versículo 15, o apóstolo Paulo nos explica por que Cristo é a nossa paz, no sentido de fazer de ambos, gentios e judeus, um só.
como que Cristo é a nossa paz? De maneira mais específica, em que sentido nós podemos dizer que Cristo é a nossa paz, fazendo de ambos um só? E nós encontramos, na segunda parte do versículo 14, primeira do versículo 15, uma resposta dupla. Primeiro, porque ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A segunda resposta, no início do versículo 15, porque ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Na verdade, a resposta dada no final do versículo 14 depende da resposta dada no início do versículo 15. A inimizade só pôde ser abolida, a parede de separação que estava no meio, dividindo os gentios e judeus, que aqui é dito que era a inimizade, só pôde ser derrubada porque Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Vamos ter em mente, irmãos, a situação do mundo religioso na antiga dispensação. Lá estavam judeus e gentios. Essa era a grande divisão do ponto de vista dos judeus e do ponto de vista dos gentios. Os judeus como povo privilegiado, aos quais haviam sido revelados os oráculos de Deus, sabiam como deveriam adorar a Deus. Eles tinham uma série de ordenanças, de mandamentos, de cerimônias, de ritos, de prescrições que eles deveriam observar para cultuar a Deus de maneira como Deus havia prescrito e de viver de maneira agradável ao Senhor. Essas coisas haviam sido reveladas na sua palavra. Eles eram um povo diferente dos demais povos da terra, porque eles tinham uma revelação e uma lei diferente dos demais povos da terra. Eles haviam sido, na verdade, escolhidos por Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, desde Abraão, para que fossem constituídos esse povo especial de Deus. E Deus se revelasse a esse povo, e ensinasse esse povo, e fizesse desse povo um povo de fato peculiar, especial. Era a igreja de Deus na antiga dispensação. Para que eles pudessem vir a ser uma bênção para as demais nações. Para que eles viessem a ser instrumento da misericórdia e da graça de Deus para a comunicação dessas verdades reveladas a eles, às demais nações. Especialmente quando, no momento apropriado, quando, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus encarnasse, viesse a esse mundo e a igreja de Cristo deixasse de ser aquela igreja nacional e passasse a ser uma igreja universal. Perdesse aquela sua característica de igreja nacional que se confundia com o povo e alcançasse agora a característica de uma igreja universal, independente de qualquer nação ou de qualquer povo. Meus irmãos. E se por um lado esses mandamentos e estas prescrições, estas leis em formas de ordenança que Deus havia constituído para o seu povo, especialmente em virtude do pecado dele, para que eles pudessem compreender e discernir a natureza santa de Deus e a natureza pecaminosa deles próprios, na verdade, acabou por constituir-se numa barreira, não a lei em si, mas acabou por gerar uma indisposição, uma inimizade de um povo para com os outros povos, que veio a se constituir numa barreira que acabou inviabilizando, não permitindo que os judeus fossem uma bênção de fato para as demais nações. De modo geral, o povo de Israel, o povo judeu, não percebeu que aquelas leis que Deus havia revelado a ele, elas o condenavam, elas revelavam o pecado deles, elas demonstravam a natureza
pecaminosa deles. Eles deveriam suplicar a misericórdia de Deus. Eles deveriam, dispondo daquelas leis, daquelas normas, daqueles mandamentos todos, perceber que eles eram pecaminosos. Que por si próprios eles não tinham justiça, nem retidão, não poderiam jamais cumprir aquelas leis que Deus havia dado a eles, e então se confiarem à misericórdia de Deus e à graça de Deus, para que a lei servisse ao seu objetivo, que seria ser de aio para conduzi-los a Cristo, e eles depositassem então a sua esperança no Messias prometido, no Redentor de Israel, em Cristo Jesus, que viria a esse mundo para resgatar o seu povo dos seus pecados. Mas, meus irmãos, nós sabemos que, de modo geral, o povo de Israel não compreendeu isso. E ao invés deles, da lei, ajudá-los a se desesperarem da sua justiça própria e de qualquer esperança de se justificarem pelo cumprimento da lei e se confiarem à graça de Cristo, eles se ensoberbeceram no seu coração. Eles passaram a confiar mais em ritos e em mandamentos e em normas do que na obra da graça de Deus e nas promessas do pacto, da aliança, de um Redentor que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Isso fez com que o povo judeu se tornasse um povo altivo, um povo arrogante, que considerava um povo especial, não porque era objeto do favor e da misericórdia e da graça de Deus, mas simplesmente porque desfrutava de alguns privilégios. E eles olhavam para os demais povos e diziam: coitados, eles não sabem nada, não passam de cães, eram o termo que eles usavam com referência aos gentios. São abominações diante de Deus. Por outro lado, irmãos, como reação a essa atitude dos judeus, os gentios também viam com desdém e com desprezo aquele povo diferente dos demais povos. Vemos nas palavras de Pilatos, quando ele diz, por exemplo, por um acaso eu sou judeu, exatamente a atitude de um gentio para com um judeu. Eu sou judeu? Eu lá faço parte de um povo como esse? E essas leis, portanto, irmãos, essas leis em forma de mandamentos e de ordenanças, que eram para revelar a natureza santa de Deus, a natureza da obra da redenção e a pecaminosidade do coração daquele povo, acabou por suscitar entre aqueles povos, gentios e judeus, um sentimento de inimizade mútua uns para com os outros, de hostilidade um para com o outro, de antipatia mesmo um para com o outro, de modo que muitas vezes eles nem se falavam. E aqueles instrumentos que Deus havia dado, mesmo no Antigo Testamento, que deveria, no certo sentido, aproximar os gentios dos judeus, para que os judeus pudessem ser uma bênção para aqueles gentios, acabavam não funcionando como deveriam funcionar. O próprio templo tinha uma área externa que era chamada de átrio dos gentios. Assume-se daí que os gentios teriam acesso, se não ao Santo dos Santos, ao santuário em si, mas teriam acesso àquela proximidade ali para que eles pudessem, então, de algum modo, desfrutar da misericórdia de Deus através do povo judeu e serem alcançados e se tornassem prosélitos do judaísmo. Mas os irmãos sabem muito bem como aqui átrio dos judeus tornou-se mais um ambiente para a venda de bois, de mercadorias dos gentios, do que para os judeus, que os gentios pudessem ser aproximados ali do povo judeu. Portanto, meus irmãos, Cristo é a nossa paz, porque Ele derrubou aquela inimizade, aquela hostilidade e antipatia
que existia entre gentios e judeus. E ele fez isso abolindo na sua própria carne, na sua própria morte na cruz do Calvário, através da sua própria obra expiatória e redentora na cruz, cumprindo todas aquelas leis e ordenanças que acabaram produzindo essa antipatia e essa inimizade na sua própria carne e na sua própria vida. Ele não veio para abolir aquela lei, mas ele veio para cumprir aquela lei. Ele não veio para destruir. Ele aboliu não no sentido de que ele destruiu. Ele aboliu no sentido de que ele cumpriu. E a tudo aquilo que havia sido anunciado de maneira prefigurativa, através de leis, de mandamentos e de normas, que acabaram gerando aquela inimizade e antipatia, Cristo, cumprindo aquilo tudo em si próprio, aboliu aquelas leis de ordenanças como instrumentos de aproximação diante de Deus e tudo mais. Aquelas sombras que não passavam de sombras diante da vinda da realidade em Cristo Jesus, o nosso Redentor. E agora, abolindo, através do cumprimento, aquelas leis de forma de ordenanças, como instrumento que Deus havia dado ali para a salvação, embora ninguém pudesse ser salvo pela lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Cristo então aboliu e derrubou e desfez aquela inimizade entre gentios e judeus. E nós podemos agora imaginar o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no meio daquela igreja, sentados nos mesmos bancos ou em pé, como era costume, lá estavam gentios e judeus, adorando a Deus, cultuando a Deus, comungando junto como irmãos em Cristo Jesus. Aqueles que se odiavam, aquela inimizade derrubada, aqueles que não podiam conversar sequer, muitas vezes, nem falar entre si, agora juntos em Cristo, comungando em Cristo Jesus, reunidos juntos. E o apóstolo Paulo escreve, especialmente se dirigindo aos membros judeus da igreja, gentios da igreja de Éfeso, dizendo: que bênção que Deus fez. Eu, como apóstolo dos gentios, que bênção que Deus fez. Ele, em Cristo Jesus, a nossa paz, aquele que de ambos fez um, derrubando na sua carne, através da sua morte, abolindo, cumprindo as demandas da lei e toda a lei. Ele agora permite que gentios e judeus convivam juntos, vivam juntos, em paz, adorando a Deus juntos, cultuando a Deus juntos, porque aquela parede de inimizade foi destruída, foi derrubada, porque cumprindo a lei, Cristo aboliu a lei, e agora não há mais aquela distinção entre gentios e judeus nessa nova dispensação da graça. Aqui está a razão, irmãos, porque Cristo, pela qual Cristo é a nossa paz. Mas o apóstolo Paulo continua na segunda parte do versículo 15, observem, e no versículo 16, para revelar o propósito dessa obra pacificadora de Cristo. E mais uma vez aqui nós temos um duplo propósito: criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, a igreja, e reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Criar e reconciliar. Criar um novo homem, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz do Calvário, destruindo pela cruz a inimizade que outrora havia entre gentios e judeus, e mais, destruindo a inimizade que havia entre gentios e judeus com Deus, porque eles estavam nos seus delitos e nos seus pecados. O propósito dessa obra pacificadora de Cristo, como sendo a nossa paz, era fazer uma nova obra de criação. Aqui nós temos uma revelação extraordinária dos propósitos de Deus em Cristo.
acerca da igreja. A igreja é apresentada como sendo um novo homem, um novo ser, uma nova criação, uma obra. É como se aqui nós estivéssemos diante de uma nova obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Assim como no início dos tempos, Deus disse, haja luz e houve luz, e através da sua palavra, o Verbo eterno, o mundo veio à existência. Agora na dispensação da graça, através do mesmo Verbo, não simplesmente por uma palavra, mas pela obra do Verbo, vindo a esse mundo, encarnando na cruz do Calvário. Uma nova obra criadora é feita, meus irmãos e irmãs. A igreja, nessa sua nova fase, na dispensação da graça, incluindo gentios, incluindo judeus, homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, pretos, negros, seja lá que raça for, qualquer nível social, posição, todos juntos, independentemente de nacionalidade ou de quaisquer outras barreiras, juntos pela misericórdia de Deus, pela obra de Cristo, nosso pacificador, nessa nova instituição, nesse novo homem, nesse novo ser, nessa nova criação, que é a igreja de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E tendo derrubado a parede da inimizade que estava no meio, a parede de separação que estava no meio, inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que, a fim de que, aí vem um propósito, dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Mais uma vez nós encontramos aqui uma dupla. Aqui é esse duplo propósito. Criar um novo homem em si mesmo, a igreja. Reconciliar ambos em um só corpo com Deus. E mais uma vez o segundo depende do primeiro. Porque gentios e judeus, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo, através da cruz como local, instrumento onde Cristo realizou a sua obra expiatória, derramando o seu sangue pelos eleitos de Deus. Gentios e judeus, ambos encerrados na desobediência, foram pacificados por Deus e foram salvos pela misericórdia e pela graça de Cristo. Foi possível que Cristo criasse em si mesmo um novo homem, a igreja, composta de gentios e de judeus, que juntamente foram salvos pela mesma graça, foram redimidos pela mesma obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, através de cuja obra ele destruiu aquela inimizade, é repetido aqui para ênfase, destruiu aquela hostilidade, aquela antipatia mútua que existia entre aqueles povos. A igreja, portanto, meus irmãos e irmãs, é isso. A igreja é uma nova criação. A igreja é uma nova criatura. A igreja é descrita aqui como se fosse um novo homem, uma nova obra criadora do Deus Todo-Poderoso, através da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, através da qual, não importando a nacionalidade ou quaisquer outras diferenças, gentios e judeus, já que nós podemos incluir qualquer tipo de diferenças, essas pessoas são unidas entre si, porque elas são unidas através de Cristo com Deus, porque elas são reconciliadas com Deus, e que elas podem fazer parte desse novo ser, dessa nova instituição, desse novo povo de Deus, que é o povo de Deus na dispensação da graça, não mais confundida com uma nação, com um povo só, com uma nacionalidade, mas um povo universal, independente da sua origem, independente da sua nacionalidade e de quaisquer outras diferenças que possam existir entre as pessoas.
O propósito é esse. Cristo é a nossa paz, meus irmãos. Ele é a nossa paz porque ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele fez isso abolindo da sua carne aquelas leis de mandamentos, de formas, de ordenanças, porque ele as cumpriu todas na sua vida de obediência e na sua morte na cruz do Calvário. E ele fez isso para reconciliar tanto os gentios como os judeus com Deus e criar um novo homem, uma nova instituição, a Igreja de Cristo, nessa dispensação, dessa nova dispensação da graça. Mas o texto continua, e além de nos oferecer esse propósito de Deus em termos da sua obra reconciliadora e criadora da igreja na nova dispensação, o apóstolo Paulo também nos revela no versículo 17 o meio através do qual essa obra objetivamente realizada por Cristo na cruz é aplicada a gentios e judeus. Nós conhecemos bem esse meio já. Em muitas outras passagens bíblicas, nós já tivemos a oportunidade de aprender qual é o meio através da qual o pacificador aplica a sua obra pacificadora pelo seu Espírito Santo no coração dos eleitos de Deus, sejam eles gentios ou judeus. E mais uma vez isso é revelado aqui no versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O instrumento, o meio, pelo qual a obra pacificadora, objetivamente realizada por Cristo através da sua obra redentora e expiatória na cruz do Calvário, é aplicado tanto aos que estavam longe, gentios, como aos que estavam perto, judeus. É através da evangelização. É através do anúncio, da proclamação dessa obra que Cristo realizou por nós na cruz. Ele mesmo fez isso. Seus apóstolos fizeram isso. E aqueles que ele comissionou continuam a fazer isso até hoje. Anunciando, proclamando, convocando as pessoas ao arrependimento, anunciando a obra que Cristo fez por nós na cruz. Esse é o meio, esse é o instrumento. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Ele veio e anunciou essa paz. E nós, ministros de Cristo, fomos chamados, comissionados, não para outra coisa, mas para anunciar essa paz. Dizer que, independentemente se você está longe ou perto, se você, aplicando agora a nossa realidade, se você foi criado longe da revelação da verdade de Deus, desconhecendo os oráculos de Deus, ímpio, descrente, ou se você foi criado debaixo dessa graça comum de Deus, que é a influência evangélica, como membro de uma família cristã, tendo acesso às verdades de Deus reveladas na sua palavra, independentemente da sua situação, do seu estado, o instrumento, o meio, pelo qual você pode ser reconciliado com Deus, é através dessa proclamação, desse anúncio da obra pacificadora que o Senhor Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Creia que você está morto nos seus delitos e pecados se não tem a Cristo como seu Salvador. Entenda, não há outro mediador entre Deus e o homem. Compreenda e aceite que não há uma escada, como temos estudado nos sábados à noite, no livro do Michael Horton, não há uma escada, nenhuma escada que possamos construir para subir nessa escada e alcançar a Deus e a paz e a justiça. Nossas obras não passam de trapos de imundícia. Nossas especulações, elas não levam a nada. Nossa
religiosidade produz algo pior em nós. Não pode mudar absolutamente nada o nosso estado. Apenas Cristo é a nossa paz. Ele que veio a esse mundo pela misericórdia e pela graça de Deus e derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário para nos reconciliar. Ainda hoje pela manhã, meus irmãos, eu li um texto para mim precioso, que são os versículos 6 em diante do capítulo 5 de Romanos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa é a obra que o apóstolo Paulo vai apresentando aqui. Não há outro meio, não há outro instrumento pelo qual essa inimizade, pelo qual alguém pode ser inserido, pode adentrar nessa nova criação divina, a igreja, a não ser através da obra reconciliadora que Cristo realizou entre Deus e o homem, e, portanto, entre homens e homens, que se tornam irmãos em Cristo, numa relação que supera qualquer outro tipo de relação nessa vida, a não ser pelo anúncio, pela proclamação dessa obra pacificadora que Cristo realizou por nós, abolindo os mandamentos de ordenança, cumprindo-os todos cabalmente e oferecendo-se a si próprio para a salvação de todo aquele que crê, não através de esforços humanos e pessoais, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, através da fé somente. E finalmente, meus irmãos, eu quero apenas uma observação. O presbítero Célio leu há pouco e fez muito bem na liturgia anterior. Ele leu o texto paralelo de Colossenses. Lembrem que essas duas cartas foram escritas no mesmo período, na mesma época, quando o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. E no capítulo 1, no versículo 23, no texto que o presbítero Célio leu há pouco, nós lemos assim: se é que permanecer, não, 22, perdoe, 23. Se é que, o último versículo lido: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto é um texto paralelo, que fala também dessa obra pacificadora de Cristo, no versículo 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O apóstolo Paulo fala dessa obra de reconciliação e no versículo 23 ele enfatiza, ele puxa para o fato de que essa obra é experimentada por gentios e judeus através da pregação desse evangelho, dessa paz, da qual Paulo, pela misericórdia de Deus, pela sua vocação, pela eleição e vocação, foi comissionado para anunciar e pregar o evangelho como ministro da graça de Deus em Cristo. E é isso que nós fazemos aqui. Não é outra coisa a não ser pregar a paz de Cristo, pregar o caminho da salvação, anunciar paz, único meio através do qual homens e mulheres, independentemente de qualquer barreira, de qualquer característica suas, podem ser pacificados com Deus, que é através da obra de pacificação, de reconciliação, de expiação que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. E eu quero avançar, irmãos, para o versículo 18, e aqui ressaltar
aquilo que o apóstolo Paulo apresenta como uma evidência da realização dessa obra pacificadora por Cristo, a nossa paz, entre gentios e judeus ali na igreja de Éfeso. Quando ele diz, porque, talvez melhor fosse traduzir aqui, não porque, mas como a palavra é usada no original, no início da sentença, porquanto, dando não tanto a razão, mas fornecendo a evidência dessa obra. Aqui nós temos a evidência da obra reconciliadora. E a evidência dessa obra reconciliadora, dessa obra pacificadora de Deus em Cristo Jesus, tornando os dois um só corpo, entre si e entre Cristo e com Cristo, é que eles têm, por um só Espírito, ambos, gentios e judeus, acesso à presença de Deus. Porque por ele, por Cristo, ambos, ou seja, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Como é comum na carta aos Efésios, aqui nós encontramos um desses versículos aonde a Trindade aparece. Porque por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai por um só Espírito. E essa é a evidência que o apóstolo Paulo apresenta àqueles irmãos da igreja de Éfeso. O fato de que agora, por causa da obra de Cristo realizada na cruz, e através do Espírito Santo, que pela misericórdia de Deus habitava no coração deles, como membros de um só corpo, compartilhando do mesmo Espírito de Cristo, eles entre si e com Cristo, eles agora tinham acesso a essa bênção indizível, acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, através do sangue do Cordeiro, da obra pacificadora de Cristo, a nossa paz, por meio do Espírito Santo que habita no coração deles. Eles podiam agora orar a Deus, se aproximar de Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, aquilo que eles faziam como igreja. Lá estavam aqueles irmãos gentios e judeus, ambos tendo acesso à presença do Pai, por um só Espírito, pela obra de Cristo. Eles só podiam fazer isso porque Cristo é a nossa paz, porque de ambos fez um, na sua carne, no seu sangue, na cruz derramando o seu sangue por amor de nós, reconciliando-nos a todos, gentios e judeus, qualquer tipo de pessoa, com Deus. Não pelas nossas obras, mas pela fé, na suficiência, na perfeição, na eficácia da obra que Cristo realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. O acesso que temos pela a presença de Deus é uma evidência, meus irmãos, dessa obra pacificadora de Cristo entre gentios e judeus. Apenas pelo sangue do Cordeiro e pela intercessão do Espírito Santo, nós temos acesso a esse enorme privilégio de adentrarmos a presença do Deus Todo-Poderoso. Não, como digo muitas vezes, com sangue de bodes ou de carneiros outros na mão. Não com nossas obras de justiça nas mãos, mas confiados exclusivamente no sangue do Cordeiro, na obra reconciliadora, expiatória e pacificadora que o Senhor Jesus realizou vindo a este mundo, morrendo na cruz e anunciando e oferecendo pela pregação do Evangelho a todos quantos quiserem ir a Cristo para terem vida e adentrarem a esse novo homem, esse novo ser, que é a igreja do Senhor Jesus, e assim sendo reconciliados com Deus, poderem desfrutar paz com Deus e paz uns para com os outros. Quero apenas concluir, irmãos, ressaltando o fato de que só Cristo é a nossa paz. Não há outro meio ou outro instrumento pelo qual a sua consciência pode ser pacificada com Deus.
Não há nenhum outro instrumento ou meio pelo qual nós podemos ser pacificados uns com os outros, a não ser pela obra do nosso pacificador, aquele que de ambos fez um, pela obra do Senhor Jesus, realizada na cruz, derramando o seu sangue por nós. Que o Senhor nos abençoe e que nos livre e nos guarde de depositar a nossa confiança em qualquer outra obra ou qualquer outra paz de qualquer outra natureza, senão aquela que Cristo alcançou por nós, Cristo, a nossa paz, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé, irmãos.